Olá, seja bem-vindo ao Livro da Minha Vida, uma atividade da Academia BAI, que é uma academia de vida, agora em sua, em minha, em nossas casas. O livro da minha vida de hoje, que eu trago para vocês, é o Sociedade do Cansaço, e o autor é Byung-Chul Han. Então, deixem-me que vos fale um pouco antes sobre Byung-Chul Han. Ele é sul-coreano, nasceu em 1959, estudou inicialmente metalurgia na Universidade da Coreia, mas depois, afirma ele em algumas entrevistas, por gostar muito de filosofia, mudou-se para a Alemanha, onde estudou filosofia na Universidade de Friburgo e também literatura alemã e teologia na Universidade de Munique. A sua tese de doutoramento foi sobre o filósofo Martin Heidegger, em 1994. Atualmente, Byung-Chul Han é professor universitário das disciplinas de filosofia e estudos culturais e já tem mais de 10 livros publicados sobre a sociedade e o homem. Livros como o nosso de hoje, A Sociedade do Cansaço, e outros como A Sociedade da Transparência, Psicopolítica, A Economia do Ser Humano na Contemporaneidade e muitos outros livros. Agora, falando do nosso livro, Sociedade do Cansaço, fisicamente é um livro pequeno, tem cerca de 80 páginas, pode ser um pouco difícil, pode ser também um pouco densa a leitura por causa de alguns autores que Byung-Chul Han cita, como Allen Ehrenberg, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Michel Foucault e muitos outros autores. Então, mas depois, na terceira e quarta leitura, fica mais fácil de perceber esses autores, porque Byung-Chul Han também faz uma análise comparativa com as suas obras e ele põe lá os trechos dos livros desses mesmos autores que ele utiliza. O livro está dividido em 7 capítulos, onde Byung-Chul Han tenta provar a sua tese de que hoje em dia nós vivemos em uma sociedade do cansaço. E a que se deve esse cansaço? Começando então falando do primeiro capítulo, que é o Violência Neuronal. Nesse capítulo, Byung-Chul Han mostra que cada época, à medida que o tempo vai passando, vai desenvolvendo uma determinada patologia, uma determinada enfermidade. E que a enfermidade desse século XXI já é bem distinta da enfermidade do século passado, por exemplo. Que hoje em dia as doenças mais comuns têm sido depressão, ansiedade, síndrome de hiperatividade e déficit de atenção, distúrbio de personalidade limítrofe e muitas outras doenças estão a ser desenvolvidas e que hoje em dia as doenças já não são tão bacteriológicas ou virais, têm sido mais neuronais. E a grande razão que ele aponta é o excesso de positividade que os novos tempos têm trazido. Ou seja, antigamente, na época bacteriológica e viral, o nosso corpo conseguia se defender imunologicamente dessas bactérias, porque notava que havia um diferente dentro do organismo. Mas hoje em dia, com a positividade que nós temos recebido, com o excesso de estímulos positivos, o nosso corpo não vê isso de uma forma diferente, vê só como uma alteração e não vê como uma coisa má. Então nós vamos desenvolvendo a positividade, que seria o quê? E Byung-Chul Han mostra que essa positividade seria a crença de que nós podemos fazer tudo só pela simples capacidade de poder fazer. Ou seja, nós podemos fazer tudo. Ele dá exemplos de algumas campanhas que nós conhecemos bem, como a de Barack Obama em 2008, para a campanha presidencial dos Estados Unidos, o Yes We Can, sim nós podemos, e o da marca Nike, Just Do It, simplesmente faça. Essas campanhas, esses slogans têm motivado e têm nos dado um estímulo positivo, que mostra que nós podemos estar a fazer essas coisas. E para Byung-Chul Han, esse estímulo vai fazendo com que nós desenvolvamos um tipo de doença diferente nesse século, que tem sido doenças como a depressão e outras que eu já citei. E depois, Byung-Chul Han, no segundo capítulo, além da sociedade disciplinar, mostra que nós vamos também, através da positividade, evoluindo para uma sociedade diferente, que antigamente a sociedade definida por Michel Foucault, a sociedade disciplinar, em que os indivíduos eram controlados pelas instituições como igreja, escola, hospitais e tudo mais. Hoje em dia eles controlam a si próprios. Hoje em dia, por causa da positividade, eles são empresários de si mesmos. Então estamos numa sociedade nova, que ele denomina sociedade do desempenho. E nessa sociedade do desempenho, as igrejas, as escolas ficaram para trás. Hoje em dia temos laboratórios de genética, temos academia de fitness, prédios de escritórios, e os indivíduos também já não são mais aqueles indivíduos da obediência, são indivíduos da motivação, do projeto, indivíduos da iniciativa.
querem sempre fazer alguma coisa, querem sempre se sentir produtivos, passam a ser indivíduos do desempenho, para Byung-Chul Han. Então, esses indivíduos do desempenho, movidos pela positividade, vão à medida que o tempo passando, fazendo cada vez mais coisas para se sentirem produtivos. E Byung-Chul Han, no seu terceiro capítulo, Tédio Profundo, mostra que essa positividade começa a fazer com que eles não tenham foco e comecem a se tornar pessoas multitarefas, né? Pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, pessoas que desenvolvem muitas atividades ao mesmo tempo e que não começa a existir um foco. E ele utiliza o argumento de Walter Benjamin, que diz que o ser humano, para que desenvolva a sua cultura, para que desenvolva alguma coisa, precisa ver as coisas de forma aprofundada, precisa analisar os projetos, as atividades de forma aprofundada, precisa ver tudo de forma mais contemplativa e menos multifocada, né? Porque essa é a forma de ver as coisas através de várias perspectivas ao mesmo tempo. É uma perspectiva meio animal. Um animal é que precisaria estar a prestar atenção na comida e estar a prestar atenção também nos outros animais que podiam atacá-lo e estar a prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E nós, seres humanos, devíamos aprender a prestar atenção de forma mais focada nas coisas para que haja desenvolvimento. E Byung-Chul Han, nessa questão de desenvolvimento e contemplação, fala muito nos seus vários capítulos do livro, né? Fala no terceiro capítulo, Tédio Profundo, fala também no quarto, quinto capítulo, onde ele fala da vida ativa e vida contemplativa, onde ele foca uma obra de Hannah Arendt, que diz que basicamente o ser humano hoje está a perder a atividade, está a passar a ser um ser humano limitado, um animal de laboratório, um animal labyrinth, que não vai à busca de coisas para fazer, não vai à busca de alguma coisa para sustentar a sua vida. E Byung-Chul Han critica essa imagem, diz que se o ser humano estiver a procurar sempre coisas para fazer, estiver a procurar sempre atividades para fazer e estar depois deparado a uma realidade com multitarefas, uma realidade com imensas coisas para fazer, ele não se aprofunda, ele vai morrendo aos poucos por causa da falta de desenvolvimento. E para sustentar o seu argumento, ele utiliza Michel Foucault. Não, ele não utiliza nada de Michel Foucault. Ele utiliza um outro autor, na verdade, que não me lembro do momento, mas que é um autor que diz que basicamente o ser humano, para evoluir, precisa de aprender 3 coisas essenciais. Tem que aprender a ver, tem que aprender a pensar e tem que aprender a falar e escrever. E com aprender a ver, Byung-Chul Han mostra, e esse autor também, mostram que o ser humano tem que aprender a dar descanso ao olho, tem que aprender a viver um momento de tédio, um momento em que a pessoa hiberna, descansa, porque só nesse momento é que vai conseguir contemplar o que está a fazer, contemplar essa atividade e ver se está realmente a fazer a coisa certa, ver se está realmente a desenvolver aquilo, se não está a fazer o que toda a gente já fez, se não está a fazer algo que é só aparente, que é só superficial. Então, se não houver esse descanso, o ser humano não evolui. E ele dá o exemplo do pássaro onírico, que para chocar o ovo da experiência precisa de ter um ninho onde ele possa descansar, porque sem esse ninho ele não consegue chocar esse ovo da experiência, e nós estamos a matar esse ninho nessa nova sociedade. Depois Byung-Chul Han fala também do excesso de estímulos que nós recebemos nessa nova sociedade, né? Nós estamos constantemente a ser estimulados a fazer novas coisas para sermos considerados seres bem desempenhados, seres produtivos. E se nós não aprendemos a reagir negativamente a esses estímulos, nós vamos nos tornando máquinas, ou seja, computadores. E ele utiliza um exemplo de que o computador consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo e por isso ele é inteligente, mas ao mesmo tempo ele é muito burro porque não consegue negar-se a um estímulo. E nós seres humanos temos essa capacidade de negação, mas esse novo tempo, essa nova era em que nós vivemos, negar um estímulo parece uma coisa errada, né? Só que era o mais certo para fazer para nós desenvolvermos. Nós temos que aprender a dizer que não, aprender a negar aos estímulos, aprender a reagir negativamente a algumas situações, a algumas atividades que nós podemos fazer, mas que não seria de todo bom fazer enquanto temos outras coisas para fazer também.
E no penúltimo capítulo, Byung-Chul Han mostra um exemplo do caso de Bartleby, que é um caso de Wall Street, de Merville, onde mostra diretamente uma sociedade em que era completamente disciplinar, em que os indivíduos eram obedientes, faziam todos os trabalhos que eram obrigados a fazer pelas empresas, e que à medida que o tempo vai passando e eles vão começando a acreditar que precisam de trabalhar para eles próprios, ou seja, foi criada uma nova forma de capitalismo em que os indivíduos acreditam que estão a trabalhar para si próprios, então eles vão sendo cada vez mais produtivos e eles vão começando a desenvolver doenças e mostra Bartleby era a personagem que dizia que não a tudo. Ele no início aceitava as coisas obrigatórias, mas depois ele nunca sentiu o peso de ser ele próprio. Então, vários autores criticam Bartleby porque dizem que ele nunca foi à busca do ele, nunca foi à busca do seu eu. Mas Byung-Chul Han diz que Bartleby foi das poucas personagens que não cedeu à nova sociedade positiva, que não cedeu à nova forma de coerção, em que ele tinha que procurar por ele e, no fundo, começar a trabalhar mais para os outros. E que Bartleby foi, no caso, das personagens que conseguiu negar-se aos estímulos. Diferente dos seus colegas, começaram a desenvolver distúrbios mentais, começaram a desenvolver distúrbios de personalidade, outros começaram a desenvolver depressão e muitas outras doenças neuronais. No último capítulo, Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han mostra o fim, né? Qual é o fim do indivíduo que começa recebendo estímulos de positividade, começa a entrar nessa nova sociedade de desempenho, começa a ser multitarefas, a não reagir negativamente aos estímulos e vai evoluindo, né, com a nossa sociedade. Ele utiliza o exemplo de Hendrik, que diz que basicamente a nossa sociedade vai se transformando, ou melhor, os nossos indivíduos vão ganhando dois tipos de cansaços específicos. O primeiro cansaço do indivíduo da sociedade de desempenho é um cansaço solitário, em que cada indivíduo isoladamente sente-se extremamente cansado com o seu dia a dia, extremamente cansado com a sua vida, extremamente cansado com tudo que basicamente o circula. E esse cansaço vai lhe deixando solitário, vai acabando com a sua comunicação, vai acabando com a sua atividade, vai acabando com tudo que o indivíduo tem. E depois ele diz que esse cansaço não se prende só ao indivíduo, vai se espalhando na sociedade, ou seja, vai sendo um cansaço coletivo, mas ao mesmo tempo individual para cada indivíduo. Cada um começa a sentir um cansaço específico mediante as suas atividades. E a segunda forma de cansaço que ele mostra é um cansaço mais falaz, um cansaço mais esperançoso, em que esses mesmos indivíduos ainda têm uma esperança de que conseguirão fazer alguma coisa boa no futuro, conseguirão melhorar a sua vida. E Hendrik afirma que o melhor é se nós nos focarmos para esse cansaço falaz, para esse cansaço esperançoso, porque ele destrói-nos menos ou mais lentamente. E que se não formos para esse cansaço, a outra alternativa é o cansaço solitário, onde nós começamos a desenvolver as doenças mais perigosas desse século, né? A depressão e as outras síndromes e os transtornos psíquicos. Então, basicamente, Byung-Chul Han, que já é considerado uma das vozes filosóficas mais inovadoras da atualidade, traz esse tema para nós, o cansaço e a sociedade em que nós vivemos hoje. Questões que nós devíamos pensar, né? Devíamos abordar mais, porque hoje em dia, depois quando eu estive a ler esse livro, fiquei a me perguntar, então o que é que eu posso fazer para não estar envolvido nesse cansaço, para não estar envolvido nessa sociedade do cansaço que parece que é uma coisa, um círculo vicioso que nunca acaba, né? Porque eu não tenho como fugir à positividade desse século, não tenho como fugir aos estímulos desse século. O que é que podia fazer? O que Byung-Chul Han aconselha a fazermos, basicamente, é começarmos a ver a coisa de uma forma mais distanciada, a começarmos a viver coisas que a sociedade condena, como o tédio, como a negação. Por só através desses fatores é que nós conseguiremos ver as coisas de forma mais clara, mais objetiva, e não nos envolvermos de tal modo em que não consigamos sair da sociedade que está a ser criada, ou que já está criada, né? E espero que vocês então tenham gostado. Esse é o resumo que eu consegui fazer para vocês do livro Sociedade do Cansaço. Esse livro foi lançado em 2010,
em alemão com o título Mir dich Gesellschaft, e teve um grande impacto por ser uma filosofia inovadora, por ser um tema que é constante, né? Hoje em dia nós nos sentimos constantemente cansados e quando perguntamos a alguém também está cansado, ou seja, é um tema atual. Espero que tenha gostado e até a próxima. Obrigado.